Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10.8. É permitido repreender os outros? Observar as suas imperfeições e divulgar o mal alheio? Sejam bem-vindos ao estudo do Evangelho. No nosso estudo de hoje vamos observar as 3 perguntas feitas por Kardec dirigidas a São Luís, sobre o tema da indulgência e seus limites, mas antes, vamos observar um texto de Emmanuel que pode nos auxiliar nas reflexões acerca do tema. Julgamentos. Observando os atos dos outros, é importante lembrar que os outros igualmente estão anotando os nossos. Sabemos, no entanto, de experiência própria, que, em muitos acontecimentos da vida, há enorme distância entre as nossas intenções e nossas manifestações. Quantas vezes somos interpretados como ingratos e insensíveis, por havermos assumido atitude enérgica ante determinado setor de nossas relações, após atravessarmos, por longo tempo, complicações e dificuldades, nas quais até mesmo os interesses alheios foram prejudicados em nossas mãos. E quantas outras vezes fomos considerados relapsos ou pusilânimes, à vista de termos praticado otimismo e benevolência, perante aqueles com os quais teremos chegado ao extremo limite da tolerância. Em quantas ocasiões estamos sendo avaliados por disciplinadores cruéis, quando simplesmente desejamos a defesa e a vitória dos entes que mais amamos, e em quantas outras passamos por tutores irresponsáveis e levianos, quando entregamos as criaturas queridas às provas difíceis que elas mesmas disputam, invocando a liberdade que as leis do universo conferem a cada pessoa consciente de si. Reflete nisso e não julgues o próximo, através de aparências. Deixa que o amor te inspire qualquer apreciação. Quando necessites pronunciar algum apontamento, num processo de emenda, coloca-te no lugar do companheiro sob censura e encontrarás as palavras certas para cooperar na obra de ilimitada misericórdia em que Deus efetiva todas as construções e todos os reajustes. Corrige amando o que deve ser corrigido e restaura servindo o que deve ser restaurado. 9 Entretanto, jamais condenes, porque o Senhor descobrirá meios de invalidar as posições do mal para que o bem prevaleça. 10 Toda vez que as circunstâncias te obriguem a examinar os atos dos outros, recorda que os nossos atos, no conceito dos outros, estão sendo examinados também. Emmanuel. Vamos observar agora as perguntas do Evangelho. Não havendo quem seja perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? São Luís, Paris, 1860. Certamente, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e, principalmente, daqueles cuja tutela vos foi confiada, mas é preciso fazê-lo com moderação, com um objetivo útil e não como fazes a maior parte do tempo, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade, no primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. A censura que se lança sobre os outros deve, ao mesmo tempo, ser endereçada também a nós mesmos, para sabermos se não a merecemos. São Luís, Paris, 1860. É repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não resultar proveito algum para eles, e mesmo que não as divulguemos. Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda a parte o bem, essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em detrimento do próximo, desacreditando-o, sem necessidade, diante da opinião pública. Seria também repreensível fazê-lo para comprazer-se com sentimentos maldosos e de satisfação por encontrar os defeitos alheios. É bem diferente quando, lançando um véu sobre o mal, para ocultá-lo do público, nos limitamos a observá-lo para dele obter proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar o que censuramos nos outros. Essa observação, além disso, não é útil ao moralista? Como descreveria ele as extravagâncias da humanidade se não estudasse os seus exemplos? São Luís, Paris, 1860. Há casos nos quais seja útil mostrar o mal alheio? Essa questão é muito delicada, e é aqui que devemos apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa prejudicam apenas a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas se elas podem prejudicar a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao de uma só pessoa. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a falsidade pode ser um dever, pois é melhor que um só homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas.
Em caso semelhante, é preciso balancear as vantagens e os inconvenientes. Comentários. Na primeira pergunta, São Luís deixa claro que devemos sim corrigir o erro, mas nunca denegrir o ofensor. Assim como fez o Cristo em sua passagem na Terra. Sempre lutou contra o egoísmo, mas usando da caridade e não de palavras afiadas que humilhassem. Repreender o próximo, portanto, nunca deve ser um ato de humilhação, mas um ato de humildade, onde o que está certo, age de forma cristã e ensina através do exemplo e da caridade de ensinar, enquanto o errado usa da humildade para compreender onde errou para que não venha a cometer novamente o mesmo erro. Também é observado por São Luís a importância de não ignorar o mal, afinal, a indulgência não é fingir que o mal não está presente, mas sim observa-la, pois, o erro do outro serve como aprendizado para nós. Ser indulgente envolve observar as faltas do outro, mas com um olhar diferente daquele que julga. Jesus observava o erro de todos que vinham ao seu encontro, mas em vez do julgamento cruel, oferecia o trabalho da redenção, exemplificando a todos os momentos de sua passagem na terra. O indulgente, portanto, observa o erro com o propósito de modificar-se, de utilizar-se do erro para a transformação de um ato inapropriado em um ato sublime, como a transformação do egoísmo para a caridade. Enquanto o olhar do que julga humilha e cria revolta àquele que errou. O primeiro, indulgente, ensina através dos atos e de palavras recheadas de caridade e perdão. Enquanto o segundo, o que julga, humilha com palavras hipócritas, pois em vez de olhar para si, prefere o caminho que aparenta ser mais fácil, julgar o erro alheio, se esquecendo que também erra e também necessita da indulgência de seu irmão. A face oculta. Viste o malfeitor que a opinião pública apedrejava e anotaste os comentários ferinos de muita gente. Ele terá sido mostrado nas colunas da imprensa por celerado em vulgar de que o mundo abomina a presença, de entretanto, alguém lhe estudou a face esquecida de sofredor e observou que ninguém, até hoje, lhe ofertou na existência o mínimo ensejo de ser amado, a fim de acordar para o serviço do bem. Soubeste que certa mulher caiu em desequilíbrio, diante de círculos sociais que fizeram pesar sobre ela a própria condenação. Alguém, todavia, lhe enxergou a face oculta e leu nela, inscrita a fogo de aflição, a história das lutas terríveis que a acusada sustentou com a necessidade, sem que ninguém lhe estendesse mãos amigas, nas longas noites de tentação. Percebeste a diferença do companheiro que se afastou do trabalho de burilamento moral em que persistes, censurado por muitos irmãos inadvertidamente aliados a todos os críticos que o situam entre os tipos mais baixos de covardia. Alguém, contudo, analisou-lhe a face ignorada, 1000 vezes batida pelas pancadas da ingratidão, e verificou que ninguém apareceu nos dias de angústia para lenir-lhe o coração, ilhado no desespero. Tiveste notícia do viciado, socorrido pela polícia, e escutaste os conceitos irônicos daqueles que o abandonaram à própria sorte. No entanto, alguém examinou a face desconhecida de criatura a quem se negou a bênção do trabalho ou do afeto e reconheceu que ninguém o ajudou a libertar-se da revolta e da obsessão. Quando estiveres identificando as chagas do próximo, recorda que alguém está marcando as causas que as produziram. Esse alguém é o Senhor que vê o que não vemos. Onde o mal se destaque, faze o bem que puderes. Onde o ódio se agite, menciona o amor. Em toda parte, e acima de tudo, pensemos sempre na infinita misericórdia de Deus, que reserva apenas um sol para garantir a face clara da terra, durante as horas de luz, em louvor do dia, mas acende milhares de sóis, em forma de estrelas, para guardar a face obscura do planeta, durante as horas de sombra, em auxílio da noite, para que ela jamais se renda ao poder das trevas. Emmanuel. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 8, Allan Kardec. Alma e Coração, capítulo 28, Emmanuel. Encontro marcado, capítulo 22, Emmanuel.